Capítulo 115, Cuidando da cunhada, assistindo a um bom show. Luzes divinas surgiram no pavilhão e o rico ti espiritual permeou os arredores para criar uma cena tranquila, mas animada. Bailai bebeu outra taça de vinho e seu rosto mostrou uma expressão incomparavelmente orgulhosa e animada. Embora Imei tenha se encontrado com ele várias vezes nos últimos dias e ele até a tenha apresentado a muitos de seus amigos, incluindo Yeling, Imei ainda mantinha uma distância de 1 metro dele por causa de sua natureza reservada. Ela nem o deixou tocar na bainha de seu vestido. Por um lado, isso entristeceu Bailai e, por outro lado, trouxe-lhe ainda mais prazer em saber que Imei era uma beleza reservada e tímida. Os sentimentos de humilhação que ele sofreu no Miriadei ou Becoita muito se dissiparam no ar por causa disso. Afinal, Imei estava desamparada e não teve escolha a não ser agir de forma submissa na frente de Gushangji. Um dia desses, ele cortaria a mão de Gushangji que ousou tocar a adorável cauda de Imei. O fato de Imei ter tomado a iniciativa de procurá-lo aumentou a alegria de Bailai. Ele sentiu que a relação entre os dois havia avançado mais um passo e eles estavam mais familiarizados um com o outro. Talvez ele pudesse se aproximar dela hoje. O sorriso no rosto de Bailai se aprofundou enquanto ele pensava nisso. Depois de informar Imei de sua localização atual através do talismã de comunicação, ele sorriu e disse aos jovens gênios celestiais ao seu redor: pedi a Imei para se juntar a mim aqui, então espero que ninguém aqui tenha problemas com isso. Os jovens gênios celestiais balançaram a cabeça com um sorriso e disseram: o que você está dizendo, irmão Bailai? Como podemos ter algum problema com isso? Eu ouvi sobre Imei, a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 Caudas, há muito tempo. Eles dizem que ela não é apenas sua santa donzela, ela também é incrivelmente bonita. O fato de o irmão Bailai ter uma noiva tão perfeita desperta grande inveja em meu coração. Também ouvi falar dela. Eles disseram que ela foi contra Gushangji sem nenhum medo no Miriadei ou Bequit que foi realizado há um tempo atrás. Isso mesmo. Isso mesmo. Ela se levantou contra Gushangji pelo nosso irmão Bailai. Quantos no Heavenly Immortal Day ou Palace se atrevem a fazer algo assim? A necessidade de dizer mais sobre o caráter indomável da irmã Imei. Quantas mulheres no mundo podem atingir as mesmas alturas que ela? Quantas pessoas não caíram depois de realizar tais ações? Não posso deixar de admirar a determinação e o temperamento da irmã Imei. Ela é uma boa combinação para você, Big Bru Bailai. Um grupo de jovens talentos, tanto homens quanto mulheres, brindou a Bailai, dando um impulso ao seu ego e satisfação enquanto ele se sentava lá de bom humor. Embora a menção do nome de Gushangji o tenha chateado, suas emoções amargas desapareceram quando ele lembrou que Imei logo viria para se encontrar com ele. Yeling, por outro lado, sentou-se em sua cadeira sem dizer uma palavra, mas podia-se ver uma autoconfiança inexplicável irradiando de sua pessoa. Entre o grupo de jovens talentos presentes em cena, ele era o que mais se destacava. Ele naturalmente ouviu sobre o que aconteceu no Miriadei ou Bequit. Aquele cara chamado Gushangji era simplesmente autoritário demais. Ele não apenas humilhou Bailai em público, mas se não fosse pela noiva de Bailai, Imei, defendendo-o em um momento crítico, ele reconheceu que Bailai não teria escapado com apenas uma dose profunda de humilhação.
Ling tinha visto Mei mais do que apenas algumas vezes e sua beleza comoveu seu coração todas as vezes. Afinal, ele adorava apreciar belas damas. Infelizmente, Mei era a noiva de seu grande irmão Bai Lai, então ele não poderia ter pensamentos vulgares sobre ela. Afinal, não era como se ele não tivesse lucro só porque amava as beldades de Jade. Claro, se Bai Lai não estivesse por perto, ele ficaria mais do que feliz em cuidar de sua linda cunhada. Naquele momento, Ling notou a luz passageira da melancolia nos olhos de Bai Lai quando ouviu o nome de Gu Shangji e não pôde deixar de dizer com uma risada: grande irmão Bai Lai, por que você se importa tanto com esse Gu Shangji? Depois de passar para o estágio intermediário do reino do rei outorgado, ele não será nada mais do que uma pedra no seu caminho. Bai Lai riu ao ouvir suas palavras e disse, como esperado, você é quem me entende melhor, Lieli Bruling. Não há como deixar Gu Shangji desfilar na minha frente uma vez que eu chegue ao estágio intermediário do reino do rei outorgado. Minha família do Tigre Branco é uma herança não mais fraca do que sua antiga família imortal Gu, então não tenho medo dele. Essa era a crença de Bai Lai em sua invencibilidade. A única razão pela qual ele não queria se colocar contra Gu Shangji no banquete Myriad-Dale era que sua base de cultivo não estava no mesmo nível que a de Gu Shangji, mas agora, ele já podia sentir o afrouxamento do gargalo que mantinha impedi-lo de alcançar o estágio intermediário do reino do rei outorgado, e ele calculou que não demoraria muito para que ele pudesse romper. Uma vez que ele alcançasse o estágio intermediário do reino do rei outorgado, ele infligiria profunda desgraça a Gu Shangji e o faria se arrepender de suas ações. Oh! A propósito, Lieli Bruling, você parece ter algum ressentimento contra aquele Gu Shangji também, não? Ouvi dizer que você ameaçou desafiá-lo. Bai Lai de repente pensou sobre este assunto e franziu a testa, e então perguntou a Ling sobre o que ele estava fazendo. Não pense que eu acho que você não tem esperança de vencer contra ele, afinal, eu sou aquele que melhor conhece o seu talento monstruoso. Você é alguém que pode derrotar aqueles em reinos superiores ao seu, e até chegou a um empate contra Elangtian, que dizem estar no mesmo nível de Gu Shangji. Uma vez que sua base de cultivo alcance a de Gu Shangji, não há como Gu Shangji ter uma chance contra você. Os rumores já haviam chegado a todos os cantos do céu imensurável, e todos os jovens talentos ao redor admiravam Ling por sua coragem e ações. Elangtian, a reencarnação de um antigo imperador, sofreu um revés nas mãos de Ling e esse fato chocou muitos no reino superior. Por que mais ele teria as qualificações para se sentar ao lado de Bai Lai como seu irmão? Grande irmão Bai Lai, há necessidade de perguntar o motivo. Já que Gu Shangji é seu inimigo, então ele também é meu inimigo. Além disso, você deve ter ouvido falar sobre a noiva dele, certo? Bai Lai falou com um tom despreocupado, como se Gu Shangji não fosse nada em seus olhos. Em sua opinião, os rumores que faziam Gu Shangji parecer um deus eram besteiras. Mesmo que fossem verdade de alguma forma, ele ainda não tinha medo de Gu Shangji e tinha total confiança em si mesmo e em seus meios. A noiva de Gu Shangji. Ilmingkong, a quarta princesa da dinastia imortal suprema. Ela é realmente uma mulher deslumbrante e talentosa. Será que você está tendo algumas ideias sobre ela e quer competir com Gu Shangji por esse motivo, meu virtuoso Lilabru?
Os olhos de Bai Lai se iluminaram quando ele ouviu as palavras de Yeling e imediatamente bebeu outra taça de vinho. Como era possível que homens poderosos não falassem sobre mulheres bonitas quando se reuniam? Especialmente quando a mulher em questão era a deslumbrante Yuming Kong. A dinastia imortal suprema pode estar em um território distante do céu imensurável, mas ele ouviu rumores de que ela correu todo o caminho para o palácio Deio imortal celestial para encontrar seu noivo, Gu Shangji. Este assunto despertou grandes sentimentos de inveja em seu coração. Os rostos dos outros homens ao redor também se iluminaram com a menção de Yuming, e eles se animaram para ouvir atentamente a conversa. Afinal, quem entre eles não ansiava por aquela chamada deusa da beleza e da batalha? Eles nunca esperaram que Yeling tivesse coragem suficiente para ousar pensar em Yuming, então eles não puderam deixar de admirá-lo ainda mais. Yeling, por outro lado, semicerrou os olhos e disse: não tenho ideia do que diabos aconteceu, mas Yuming tentou me matar há um tempo atrás, mas tive a sorte de escapar de suas garras. Não há como eu deixá-la escapar tão facilmente, e desde que ela é parente de Gu Shangji, então eu posso fazer com que ele me pague alguns juros também. Yeling relembrou o incidente ocorrido na cidade antiga de Blackstone naquele dia e tocou o pingente preto pendurado diante de seu peito. Ele apenas queria iniciar uma conversa com uma beldade, mas a outra parte foi direto para sua vida. Um brilho frio passou pelos olhos de Yeling enquanto ele pensava sobre isso. Bai Lai ficou chocado com os comentários de Yeling, mas então ele se lembrou do temperamento de seu Lieli Bru e sentiu que estava sendo ridículo demais. Ele estimou que Yeling deve ter tentado acertar Yuming, o que irritou Yuming a agir contra ele. Os jovens gênios ao redor não puderam deixar de rir alto, e então todos eles mudaram de assunto para discutir o fato de que o Palácio Celestial Imortal Deio logo abriria seu antigo continente imortal para todos eles. Fora da cidade antiga neste momento, uma carruagem de aparência comum aproximou-se lentamente da cidade antiga onde Yeling e os outros estavam se encontrando. O velho de preto que dirigia a carruagem parecia não ter nada de incomum, mas podia-se ver que ele estava completamente despreocupado, sentado ali sem preocupação. Sempre que alguns cultivadores próximos viam o velho, eles recuavam com um sentimento de pavor que os fazia adivinhar que os que estavam dentro da carruagem não vinham de um passado simples. Yuming e Gu Shangji sentaram-se frente a frente dentro da carruagem. Os olhos de Fênix de Yuming estavam parcialmente fechados enquanto ela pensava em muitas coisas de sua vida anterior. Bai Lai, o jovem mestre da família do Tigre Branco, era um bom amigo de Yeling. Ela sabia muito bem que Gu Shangji queria lidar com Bai Lai, mas ela não conseguia compreender como Gu Shangji planejava colocar a culpa na cabeça de Yeling depois que ele terminasse, então ela não pôde deixar de se sentir curiosa sobre esse assunto. Afinal, apenas discutir esse assunto com Yelangtian e apontá-lo para uma determinada direção não foi suficiente para atribuir toda a culpa a ele. Uma vez que alguém investigasse esse assunto em profundidade, eles chegariam à conclusão de que os métodos de Yeling e aquela herança tabu não tinham nada a ver um com o outro. Que outras cartas Gu Shangji estava escondendo na manga que ela nunca testemunhou em sua vida anterior? Ela levantou o olhar para Gu Shangji e percebeu que ele estava sentado em seu lugar sem nenhum movimento.
Sua habitual indiferença e expressão arrogante que o faziam parecer um deus que desprezava a todos e tudo estava longe de ser visto. Ele simplesmente ficou ali sentado com uma expressão serena e iluminada pelo luar quente que dava ao seu belo rosto um toque de distanciamento do mundo. E se essa fosse sua verdadeira face? Esse pensamento fez Ilming Kong balançar a cabeça em descrença e ela imediatamente suprimiu seus delírios irrealistas. Os dois tinham suas próprias preocupações para lidar, então a atmosfera entre os dois permaneceu pacífica e silenciosa. O aroma suave do vinho misturado com a fragrância persistente do sândalo confortou os espíritos de Gu Shangji quando ele abriu ligeiramente os olhos e disse ao velho de preto dirigindo a carruagem: "Velho Ming, encontre uma mansão para nosso descanso. Vamos assistir a um bom show hoje à noite." "Entendido, jovem mestre." O velho Ming respondeu. A cidade antiga do Caminho Celestial não ficava longe daqui. Como a cidade antiga do Caminho Celestial estava fervendo de excitação recentemente devido a uma reunião de inúmeras forças externas, muitos cultivadores correram para as cidades antigas próximas para descansar, então sua aparência não era tão inesperada aos olhos de ninguém. Depois que Gu Shangji partiu para a cidade antiga do Deio Celestial, ele não voltou ao Palácio Deio Imortal Celestial, nem correu diretamente para atacar Yeling, em vez disso, ele se manteve discreto e chegou a esta cidade antiga. Ele não estava aqui apenas para assistir a um bom show, mas também para evitar que algo desse errado. Se ele quisesse colocar a herança demoníaca proibida na cabeça de alguém, ele teria que agir pessoalmente e usar certos truques. Agora, ele estava olhando através de seu painel de atributos no sistema, que ele não verificava há muito tempo. Anfitrião, Gu Shangji. Halo, Destined Heavenly Villain. Arma, S8 Desolate Demon Albert. Identidade: verdadeiro discípulo do celestial e imortal Deio Palace. Jovem mestre da antiga família Gu imortal. Linhagem: Ons, sanguínea, S, inata, S. Osso Deio. Coração do diabo. Base de cultivo, estágio intermediário do reino do rei outorgado, público. Habilidades místicas. Celestial e Imortal Deio Codex 8ª camada, 60%. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Templo do Espírito de Deus inato, talento. Habilidade do vazio, talento. Arte demoníaca devoradora de imortais. Sabedoria imortal infinita. Pontos de destino, 12.000. Valor da fortuna, 2.500, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. X3 Carta de saque da fortuna. X1 Talismã de travessia de domínio. X1 Talismã de quebra de formação. X1 Talismã de ocultação de aura de grau divino. Antes que Gu Shangji percebesse, seu valor de fortuna havia subido para 2.500 pontos, e a taxa em que aumentou não era lenta. Além de todo o valor da fortuna que ele recebia de Su Qingji e Lin Qiuhan diariamente, agora havia alguns que vinham de Gu Xian'er também. Claro, ele recebeu uma boa recompensa depois de aceitar a missão do sistema de subjugar as duas filhas favoritas do céu, Ilming Kong e Gu Xian'er. No momento, a missão em que Gu Shangji se concentrou era aquela que precisava dele para lidar com Bai Lai. Afinal, a recompensa por completar aquela missão renderia a ele 1.000 Fortune Value e 5.000 pontos de destino,
e isso não era pouco. Bai Lai já tinha vivido o suficiente, e já era hora de ele, Gu Shangji, espremer todo o valor dele, Bai Lai. O que mais? Bai Lai teve um papel importante em seu plano de colocar a culpa em Yeling. Muito tempo se passou desde minha última descoberta, então devo aumentar minha base de cultivo agora. Gu Shangji deu uma olhada em suas estatísticas mais uma vez e pensou consigo mesmo. Depois que ele se acostumou com a eficiência e facilidade da arte demoníaca devoradora imortal, ele descobriu que, embora gastar pontos para aumentar seu cultivo parecesse legal, não estava no mesmo nível que a arte demoníaca devoradora imortal. Claro, os recursos e funções do sistema tiveram seus usos. Afinal, ele ainda não podia revelar sua verdadeira base de cultivo diante do mundo, então ele poderia apenas somar pontos e aumentar sua base de cultivo voltada para o público e manter sua imagem do jovem supremo mais forte. Sistema, levante-me. Gu Shangji comandou em sua mente. Zumbir. Imediatamente, um sopro frio familiar invadiu seus membros e sua aura começou a surgir quando suas próprias células começaram a se transformar com a ajuda do sistema. Ao mesmo tempo, o progresso de sua compreensão Heavenly Immortal Day ou Codex disparou para 90% na oitava camada. Ele imediatamente avançou para o estágio final do reino do rei outorgado. Como esse cara fez uma descoberta com tanta facilidade? O avanço repentino de Gu Shangji surpreendeu Yuming Kong. Ela sempre se perguntou sobre como Gu Shangji escondeu tão perfeitamente sua verdadeira base de cultivo e controlou seu reino aparente. Se ela não fosse uma regressora, ela nunca saberia que o maior trunfo de Gu Shangji era algo que ele sempre mantinha escondido dos vivos. Ela ficou surpresa e não pôde deixar de sentir que os meios de Gu Shangji eram realmente incríveis. Será que ele poderia facilmente romper para o reino dos deuses falsos, o reino dos deuses verdadeiros, ou ainda mais alto a qualquer momento que quisesse? Yuming Kong ficou em silêncio enquanto pensava sobre isso. Embora ela fosse uma regressora e continuasse roubando oportunidades à torto e à direito, sua verdadeira base de cultivo só poderia atingir as mesmas alturas que Gu Shangji mostrava do lado de fora. Claro, o estágio inicial do reino do rei outorgado era apenas uma base de cultivo que ela mostrou ao mundo exterior, era uma mera fachada. Após a experiência de sua vida anterior, ela entendeu a importância de esconder seus trunfos e a verdadeira base de cultivo até que fosse absolutamente necessário revelá-los. Foi por causa disso que mesmo Gu Shangji não percebeu que a verdadeira base de cultivo de Yuming Kong já havia alcançado o estágio final do reino do rei outorgado. Com apenas sua base de cultivo sozinha, ela poderia ficar no auge da geração mais jovem e desprezar as outras Yangsa Primes. Claro, sua verdadeira base de cultivo não importava para Gu Shangji, pois ela não poderia ameaçá-lo, não importa o quão poderosa ela pudesse ser. Capítulo 116.1 Irmãos de Confiança, fantoches de Gu Shangji. Bai Lai ansiava pela chegada de Yimei com Yeling e os outros. Finalmente, quando o luar atingiu seu pico de intensidade, uma voz gentil chegou a seus ouvidos do lado de fora do pavilhão: Bai Lai, estou aqui. A voz acalmou a mente dos ouvintes e eles se sentiram um tanto embriagados. A chegada de Yimei alegrou Bai Lai e ele correu para a entrada do pavilhão para receber sua noiva. Um grupo de jovens gênios celestiais se levantou e seguiu atrás dele para dar uma olhada também,
Seus olhos se iluminaram assim que viram a aparência do recém-chegado. Na frente deles estava uma beleza de tirar o fôlego, cuja aparência não os cansaria, mesmo que fossem obrigados a olhar para ela para sempre. Não era de admirar que mesmo um homem com vontade de ferro como Bai Lai se apaixonasse por ela e não parasse de falar sobre ela. Eimei, a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 Caudas. A beleza de Eimei o surpreendia toda vez que Eling a via. O que mais? Eimei se arrumou hoje e até colocou um pouco de maquiagem, então ela parecia ainda mais atraente do que antes, e esse fato despertou grande inveja no coração de Eling. Eimei, você finalmente chegou. Bai Lai disse com uma expressão indulgente enquanto olhava para fora da janela com um sorriso. Isso mesmo. Uma mulher vestida de vermelho respondeu com um sorriso suave. Flores desabrochavam sob seus pés a cada passo e seu lindo rosto irradiava um charme entorpecente. Sua beleza não poderia ser colocada em palavras. Ela se parecia com uma deusa que desceu sobre o mundo dos mortais dos céus além. Seu fascínio único a destacava do resto das belezas presentes em cena e podia-se ver o charme de uma megera demoníaca em cada gesto. Seu rosto etéreo, semelhante a Jade, estava à vista de todos para adorar enquanto ela descia do vazio. Um lindo nariz arrebitado, lábios que lembravam pétalas das mais belas rosas, dentes cristalinos e cabelos lisos como cetim, essas características, junto com o luar fraco que iluminava sua figura, compunham sua atração que desafiava os céus. Ela entrou no pavilhão com sua figura vivaz e inigualável, um fascínio justo que poderia encantar todos os seres do mundo. Ficou claro que Eimei se vestiu especialmente hoje para ficar mais bonita do que nunca. Esta foi a primeira vez que Bai Lai viu Eimei parecer tão arrebatadora. Ele ficou atordoado, mas rapidamente acalmou seu coração que estava aceso com o fogo do desejo. Eimei, você está incomparavelmente linda. Eimei revirou os olhos para ele em resposta e disse com um tom tímido, seu fala mansa. A alma de Bai Lai quase deixou seu corpo e seus ossos se transformaram em geleia enquanto ele ouvia as palavras de Eimei e observava sua adorável e tímida expressão. Mas logo, uma pitada de desagrado e desconforto apareceu em seu rosto enquanto ele observava os olhares ardentes de todos os jovens gênios ao seu redor avaliando sua mulher, incluindo seu virtuoso irmãozinho, Eling. Afinal, Eimei se embonecou especialmente para ele, então como ele poderia não se sentir mal quando outros homens a observavam com aqueles olhares lascivos? A personalidade heróica e generosa de Bai Lai não significava que ele não era um homem possessivo que queria manter sua mulher para si. Sem conter sua insatisfação, ele soltou um bufo frio e trouxe todos ao redor de volta às suas mentes. Os jovens gênios celestiais desviaram seus olhares de vergonha assim que ouviram seu bufo. Eling também desviou o olhar e ergueu o copo de vinho para tomar um gole para fazer parecer que ele era inocente no assunto, e então disse com um tom calmo, grande irmão Bai, sua sorte é inigualável. Bai Lai ficaria feliz se Eling dissesse essas palavras em qualquer outra ocasião, mas agora, ele não podia deixar de se sentir um pouco desconfortável, já que conhecia bem a personalidade de Eling. Eimei, você chegou na hora certa. Eu estava falando sobre você agora há pouco. Ainda assim, Bai Lai ignorou o comentário de Eling e cumprimentou Eimei com um sorriso. Ao mesmo tempo, ele instruiu as pessoas no pavilhão a retomarem o banquete.
Mei finalmente tomou a iniciativa de procurá-lo e até se arrumou para ele, então ele não pôde deixar de se sentir em êxtase. Bai Lai até sentiu que algo maravilhoso poderia acontecer esta noite, tanto que ele poderia até ter a chance de segurar sua adorável noiva em seus braços. Afinal, a noite era longa e eles também iam beber e se embriagar. Só de pensar no que poderia acontecer despertava sua excitação. Eu fiz você esperar. Muitos assuntos aconteceram no Palácio Dale Imortal Celestial recentemente, então eu não podia me mover como quisesse. Foi anunciado que o irmão Sênior Gu será o herdeiro do palácio, e sua cerimônia de iniciação também está chegando. Eu não teria ousado sair do palácio se ele não tivesse saído hoje por algum motivo desconhecido. Mei explicou com um sorriso e sentou-se em uma cadeira com graça. Ela fez questão de manter alguma distância dos outros ao seu redor, e isso só aumentou a felicidade de Bai Lai. Ele mal podia esperar pelo fim do banquete para que todos fossem embora e ele pudesse ter a chance de ficar a sós com Mei. O banquete recomeçou com fervor. As palavras de Mei transmitiam um sentimento de graça e eloquência enquanto ela discutia diferentes assuntos com as pessoas ao seu redor. Bai Lai, no entanto, mostrou uma expressão um tanto insatisfeita ao notar os olhares lascivos de alguns dos jovens gênios celestiais presentes na cena. Mei parecia muito adorável e brilhante esta noite, então não poderia ser evitado que ela atraísse a atenção de todos. Mas logo, aquele grupo de jovens talentos percebeu a insinuação na expressão de Bai Lai e se despediu e foi embora. Afinal, ofender Bai Lai por um olhar momentâneo não valia a pena. Em pouco tempo, Bai Lai, Mei e Yeling foram os únicos deixados dentro do pavilhão. Gostaria de oferecer uma taça a você, Santa Donzela. Afinal, não é todo dia que vemos uma deusa que se atreve a enfrentar Gu Shangji. O que mais? Gu Shangji domina o Palácio Celestial Imortal Dale, mas você ainda o enfrentou, e isso por si só faz com que a admiração desse irmãozinho por você suba a novos patamares. Yeling sorriu e ergueu uma taça de vinho para Mei com uma reverência. Ele falou a verdade. Os detalhes do Myriad Dale Bequito fizeram gostar de Mei, uma mulher com integridade inflexível. Além disso, ele viu muitas beldades esta noite, mas nenhuma delas se comparava à aparência encantadora de Mei, e isso o fez invejar a fortuna desafiadora de seu grande irmão Bai Lai. Ela não era apenas uma beleza, mas também a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 Caudas. Onde ele poderia encontrar outra mulher a par dela? Yeling bebeu o vinho em seu copo de um só gole e mostrou uma expressão orgulhosa. Você me lisonjeia, irmão Yeling. O elogio de Yeling pareceu agradar a Mei, e ela o brindou de volta com um sorriso. Eu também ouvi alguns rumores sobre você, irmão Yeling. Eles dizem que você não apenas empatou contra Elangtian, que é famoso como a reencarnação de um antigo imperador, mas também desafiou o irmão Sênior Gu para uma partida. Suas ações ousadas me chocarão. Como você é capaz de fazer isso mesmo sabendo que o irmão Sênior Gu pode? Não há muitos na geração mais jovem que possam se igualar a você. Mei franziu os lábios e mostrou um sorriso que fez seus olhos se curvarem e conversou alegremente com Yeling, mantendo distância entre eles. Você me lisonjeia, Santa Donzela. Além disso, o que há para ter medo? Gu Shangji pode ser forte, mas nem todos no mundo o temem.
Ling respondeu com uma risada. As palavras lisonjeiras de Mei confortaram seu coração e alma, e um sentimento estranho brotou no fundo de seu coração quando ele percebeu que aquele que o elogiou não era outro senão a noiva gostosa de seu irmão mais velho. Ainda assim, Ling fez questão de esconder seus pensamentos. Em pouco tempo, os dois começaram a conversar como se não houvesse mais ninguém ao seu redor. De vez em quando, Mei revirava os olhos com as palavras dele, sorria e até cobria a boca para rir. Cada gesto dela irradiava fascínio. Ling também mostrou uma confiança profunda que não poderia ser igualada por pessoas comuns. Bai Lai testemunhou toda a cena em silêncio com uma expressão feia e se sentiu um estranho, embora estivesse sentado ao lado dos dois. Afinal, Mei sempre se dirigiu a ele educadamente e nunca mostrou uma atitude tão natural e casual na frente dele, mas agora, ela conversou alegremente com Ling como se isso lhe trouxesse grandes sentimentos de alegria. A expressão de Bai Lai caiu ainda mais e ele sentiu que Ling, seu grande e virtuoso irmão, parecia uma monstruosidade agora. Ling. Bai Lai pronunciou seu nome com uma expressão pesada. Desta vez, ele não se referiu a Ling como seu virtuoso Lieli Bru e, em vez disso, usou seu nome completo. Capítulo 116.2 Irmãos de Confiança, Fantoches de Gushangji. Ling. Bai Lai pronunciou seu nome com uma expressão pesada. Desta vez, ele não se referiu a Ling como seu virtuoso Lieli Bru e, em vez disso, usou seu nome completo. Grande irmão Bai Lai. Ling reagiu à sua ligação com pressa e mostrou uma expressão envergonhada quando percebeu que foi longe demais desta vez ao falar com Mei sem dar atenção a Bai Lai, sua noiva. Isso não o incomodava muito, porém, e ele achava que a mente de Bai Lai era muito estreita, afinal, ele estava conversando com Mei à distância, então por que ele estava tão incomodado com isso? Ainda assim, Ling olhou para o céu escuro lá fora e se levantou para sair com um sorriso enquanto dizia: meu querido irmão mais velho, não vou mais incomodar vocês dois. Está ficando tarde, então devo sair e descansar um pouco. Ele podia ver o aborrecimento e a raiva crescentes de Bai Lai, então ele decidiu sair por enquanto para que Bai Lai pudesse se acalmar. Seu discurso eloquente e sorte divina o familiarizaram com algumas belezas no passado, então ele sentiu que Mei trocando algumas palavras com ele não era um grande negócio. Bai Lai estava transformando um montículo em uma montanha, ele pensou. A tez de Bai Lai não parecia tão boa e ele acreditava que Ling tinha ido longe demais com suas ações. Ele cuidou bem de Ling em dias normais e forneceu a ele todos os recursos de cultivo que ele desejava, mas agora ele estava tentando ficar com sua noiva na frente dele. O que diabos foi isso? Bai Lai manteve a calma e observou-o sair com uma expressão sombria. Em pouco tempo, Ling também se despediu de Mei e deixou o pavilhão. O lugar que ele escolheu para ficar não era muito longe do pavilhão. Com isso, Bai Lai e Mei foram os únicos que sobraram no pavilhão. Bai Lai olhou para Mei, que estava sentada a certa distância dele, com uma expressão feia e moveu os lábios para perguntar a ela sobre o que ela havia acabado de fazer, mas naquele momento, o sorriso de Mei desapareceu e ela deu um passo em direção a ele e disse em voz baixa: há algo errado com Ling, então você deve ficar longe dele no futuro.
A mudança repentina de Imei chocou Bai Lai e ele ficou em seu lugar com uma expressão estupefata. Apenas um momento atrás, ela estava conversando com Yeling de bom humor, mas assim que ele saiu, ela voltou à sua expressão educada, indiferente e alienada de antes. A mudança dela oprimiu Bai Lai e ele não conseguiu reagir por um tempo. Ainda assim, não demorou muito para sua mente processar o significado por trás das palavras de Imei e ele arregalou os olhos em descrença. Então as ações anteriores de Imei foram um teste para Yeling. Naquele momento, Imei lançou-lhe um olhar um tanto insatisfeito e perguntou: o que você está pensando? Que tipo de mulher você acha que eu sou? Percebi o olhar e os pensamentos impuros de Yeling assim que você nos apresentou há um tempo atrás, mas você nunca notou nada. É só que eu nunca disse isso em voz alta, pois temia que você pudesse pensar que eu estava tentando criar uma barreira entre vocês dois. Você deve ter dado uma boa olhada no caráter de seu virtuoso irmão hoje, não? Assim que Imei terminou suas palavras, ela olhou para Bai Lai com as sobrancelhas franzidas e uma expressão desapontada. Bai Lai ficou atordoado. As palavras de Imei e ações anteriores e comportamento logo trouxeram Bai Lai para seus sentidos. Ele não duvidou das palavras de Imei. Ele não tinha motivos para duvidar dela. Afinal, o comportamento excessivo de Yeling estava claro para ele ver naquele momento. Bai Lai pensou muito no assunto e concluiu que Imei fez de tudo para fazê-lo ver a verdadeira face de Yeling. O coração de Bai Lai foi movido por suas ações, pois ele nunca esperou que Imei mostrasse a ele tanto cuidado e preocupação. No entanto, ele suspeitava dela agora mesmo. Sentimentos de culpa dominaram o coração comovido de Bai Lai. Imei, por favor, não leve isso a sério. Eu sei que te enganei agora. Eu nunca pensei que você só estava pensando em mim. Bai Lai se explicou. Mas logo, sua expressão ficou fria e ele continuou: eu conheço o temperamento de Yeling mais do que qualquer outra pessoa, mas nunca esperei que ele se rebaixasse a tal nível onde ele ousaria cobiçar você. Ele já sabia que Yeling atacaria a quarta princesa da dinastia imortal suprema, Ilming Kong, então ele imediatamente o colocou na mesma categoria de Gu Shangji quando ele levou em consideração suas ações. Gu Shangji tentou traí-lo por ter ideias sobre Imei, enquanto Yeling também tinha um temperamento lascivo que ousava bater em qualquer mulher, então ele pensou que Yeling era semelhante a Gu Shangji. Ele acha que Gu Shangji também é um cara lascivo que adora roubar mulheres. Eu sabia que esse cara, Yeling, estava apenas mostrando respeito por mim na superfície. Na verdade, ele estava escondendo suas presas venenosas sob aquela camada de fingimento. Não há diferença entre ele e aquele Gu Shangji. Bai Lai disse com um bufo frio enquanto pensava em medidas para lidar com Yeling. Afogado em suas próprias ilusões, Bai Lai não percebeu a fugaz luz de escárnio que passou pelos olhos de Imei. Afinal, tudo o que ela disse e fez esta noite foi orquestrado por Gu Shangji. Imei apenas obedeceu e seguiu o roteiro que ele preparou para ela. Tudo correu de acordo com o plano de Gu Shangji sem o menor desvio e isso fez o coração de Imei palpitar de medo. A habilidade de Gu Shangji de manipular as pessoas era aterrorizante demais. Ela nunca esperou que ele abrisse uma barreira entre Bai Lai e Yeling, que eram irmãos confiáveis por muito tempo, com tanta facilidade.
Ela, a personagem principal, só precisou dizer algumas palavras para bailar e só isso fez todo o resto. Ela nem precisou se esforçar para isso. E Mei agradeceu aos céus pelo fato de ela ser a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 Caudas, e possuir excelentes habilidades de atuação que muitos não podiam ver. Não há como Gu Shangji mantê-la por perto, afinal. A compreensão precisa de Gu Shangji dos corações e mentes de Bai Lai e Yeling causou um arrepio na espinha de Mei. Gu Shangji nunca apareceu, mas tudo foi na direção que ele preparou de antemão. Bai Lai e Yeling brincavam na palma de suas mãos como marionetes de cordas. Eles nunca teriam imaginado que todas as suas ações eram dirigidas por ninguém menos que Gu Shangji. Ele era muito assustador. Isso fez Mei abençoar seu coração por fazer a escolha correta naquela época, ou ela teria morrido sem um enterro nas mãos dele há muito tempo. Mei, está escurecendo, então você vai voltar para o Heavenly Immortal Dale Palace. Bai Lai de repente perguntou a Mei com um olhar de expectativa em seus olhos. Afinal, Mei não poderia voltar para o Heavenly Immortal Dale Palace na calada da noite, certo? A expressão e o estado de Mei voltaram ao normal e ela não mostrou nenhuma anormalidade consigo mesma quando ouviu suas palavras e disse: não voltarei esta noite, eu tenho um pequeno pátio nesta cidade antiga, então irei para lá para descansar. A resposta dela decepcionou Bai Lai, mas ele entendeu que não poderia forçar. Mei conversou com ele um pouco mais e depois foi embora. Mas antes que sua figura desaparecesse completamente, um brilho passou por seus olhos e uma voz sedutora flutuou nos ouvidos de Bai Lai: meu pátio não fica muito longe daqui, apenas 300 milhas a leste. 300 quilômetros a leste. Os olhos de Bai Lai se iluminaram e seu coração pulou de alegria enquanto ele se perguntava se Mei estava lhe dando uma dica. Ainda assim, não era hora de ele se preocupar com insinuações, pois tinha um assunto ainda mais importante para resolver. O rosto de Bai Lai afundou e ele acenou com a mão: apareça. O vazio atrás dele flutuou e uma figura aterrorizante com uma aura opressiva apareceu aqui. O recém-chegado era seu protetor secreto, um poderoso mestre da família White Tiger. Ao seu comando, Lordezinho. Os seguidores de Bai Lai também apareceram diante dele ao mesmo tempo e esperaram por seu comando. Eles eram muitos em número e todos extremamente poderosos, o mais fraco entre eles estava no Reino Santo. Vá pegar aquele Yeling para mim. Como ele ousa pensar em me sabotar assim? Bai Lai comandou com uma expressão sombria. Como você manda, pequeno lorde. Logo, o grupo saiu correndo do pavilhão e foi em direção ao lugar de Yeling, incluindo o poderoso protetor. Vilfic, esse caminhoneiro, fique com seu maldito mestre, seu cara de praia. Bai Lai sentiu-se aliviado com o assunto, já que seu protetor estava liderando pessoalmente o ataque. Ele sabia bem sobre os truques de Yeling, então sentiu que Yeling não teria como escapar com aquele poderoso mestre agindo pessoalmente. As palavras que Mei deixou antes de desaparecer, devem ser uma dica para mim, certo? Logo, um sorriso apareceu no rosto de Bai Lai e ele partiu para o lugar que Mei mencionou às pressas.